Fala concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso. A gente está aqui dando início ao estudo da análise combinatória, tá? Então, antes de mais nada, análise combinatória é o princípio da contagem, tá? Pode vir dessas duas formas no teu edital. Se no teu edital estiver escrito assim, ó, princípios de contagem, é análise combinatória, tá? Então, são sinônimos aí para os teus editais, beleza? Então, ó, análise combinatória nada mais é do que a gente vai estudar agrupamentos diferentes, tá? Como assim, professor? Formas diferentes de agrupar coisas, pessoas, tá? Objetos, palavras, letras, seja o que for, a gente vai estudar as formas que se tem de fazer grupos diferentes, agrupamentos diferentes, beleza? Então, ó, o principal para a gente começar a evoluir nessa disciplina é o estudo do princípio fundamental da contagem. Então, ó, nesse princípio fundamental da contagem, a gente vai estudar, ó, para os mais íntimos, tá? Para os mais íntimos, ele se chama assim, ó, PFC, tá? PFC. Nesse PFC, a gente vai estudar dois princípios, tá? O princípio multiplicativo, tá? Multiplicativo. E o princípio aditivo. Ó, nesse assunto, análise combinatória, eu tenho duas notícias para ti, tá? Duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa não tem teoria, tá? É prática, tá? E a ruim, professor, é que você só vai aprender na prática, ou seja, fazendo muito exercícios. Seria impossível dentro de algumas aulas, pequenas aulas, eu te dar todos os exemplos de análise combinatória, mas aqui eu vou fazer um combinado com você. A gente vai cercar ela todas as principais partes do assunto, beleza? E aí, a partir daqui, saindo dessas aulas de análise combinatória, eu quero que você faça assim, ó, questões, tá? Questões comentadas. Só assim você vai pegar todos os pormenores que ela pode vir, principalmente a tua banca. Então, se tua banca for IBFC, você faz questões da IBFC. Se for CESP, você faz questões da CESP. Se for IDECAM, faz questões da IDECAM. Se for qualquer banca, faz questões da tua banca. Tu vai pegar o jeito, o que ela mais cobra, e tu começa a ficar bom nesse assunto. No início, dá um medinho, porque você não vai conseguir acertar. Por quê, professor? Porque você vai ter que fazer as sinapses necessárias para poder entender o conteúdo. Mas aqui eu vou tentar abrir tua mente de um modo geral. E o que é que esses dois princípios aqui falam? O princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Ó, como eu te falei, eu vou te dar um exemplo simples aqui para a gente poder entender como isso funciona. Imagina aqui agora, eu vou passear, tá? Eu vou passear ou você vai passear e eu tenho três opções de filme. Eu vou chamar filme 1, eu vou chamar filme 2 e eu vou chamar filme 3 de F3, tá? Ou eu poderia também ir para um teatro. E nesse teatro eu teria duas opções de teatro. O teatro 1 e o teatro 2, tá? E aí vem a pergunta. De quantas formas diferentes eu poderia escolher de assistir um filme ou ir a um teatro? Assistir um filme ou assistir a um teatro? Ó, a pergunta é basicamente essa, tá? Ó, um filme ou um teatro? Um filme ou um teatro? Se eu vou sair hoje, eu vou para assistir um filme ou um teatro. E aí, ó, eu vejo que eu tenho três opções de filmes, tá? Três opções de filmes e eu tenho duas opções de teatro. Vamos lá, eu tenho duas opções de teatro. Então, quantas formas diferentes eu posso escolher esse meu caminho? Ó, presta atenção. Eu posso escolher o filme 1, ou o filme 2, ou o filme 3, ou o teatro 1, ou o teatro 2. Ou seja, eu vou ter aqui, ó, quantas possibilidades? Eu vou ter 5 possibilidades, tá? 5 possibilidades, caminhos diferentes que eu vou ter para ir quando eu sair da minha casa, beleza? Pronto, isso aqui é o princípio aditivo. Toda vez que tiver implícito ou explícito, tanto faz, a palavrinha ou, você vai fazer o que, professor? Somar as possibilidades, tá? E elas estão aqui demonstradas para ti. Então, se fosse com números maiores,
Não precisava eu demonstrar. Você tem, ó, essa opção, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. No total, 5 possibilidades, tá? Então, ó, é importante você entender com um exemplo simplesinho aqui, tá? Agora, se eu mudasse um pouquinho a história, se eu mudasse aqui um pouquinho a história e dissesse assim, ó, cara, agora você vai ter direito a 2 coisas, tá? 2 coisas. Você tem que escolher, ó, um filme e um teatro. Você tem que escolher um filme e um teatro. Um filme e um teatro. Ó, continua da mesma coisa. Ó. Eu tenho 3 possibilidades de filme, certo? E eu tenho 2 possibilidades de teatro. Só que agora, eu não tenho que escolher mais uma coisa ou outra. Eu vou escolher uma coisa e outra. Uma coisa e outra. Quando você se deparar com esse e, tá? Ele é o princípio multiplicativo, tá? E o que é que você vai ter que fazer? Multiplicar as possibilidades. Então, aqui daria o quê? 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, daria 6 possibilidades. Professor, mas por quê? Mas por quê? Eu posso te demonstrar, tá? Eu posso te demonstrar simples assim, ó. Você poderia, ó, escolher, ó, o filme 1 com o teatro 1. Você poderia escolher o filme 1 com o teatro 2. Você poderia também escolher o filme 2 com o teatro 1, tá? Teatro 1 ou o filme 2 com o teatro 2. Poderia também escolher o filme 3 com o teatro 1, tá? Teatro 1 ou o filme 2 com o teatro 2. Só aí você vê as possibilidades, ó. Esse aqui seria um caminho, ó. Eu escolhia 1 com 1 com 2. Aqui eu já tenho, ó, uma possibilidade, 2 possibilidades, 2 caminhos. Mas eu posso escolher esse, ó, 3, 4 caminhos, ó. 3, 4 caminhos. 5, 6 caminhos. Tá? Então, eu consigo, com um exemplo curto aqui, te demonstrar os 6 caminhos ou 6 possibilidades diferentes de passeio que eu posso fazer, tá? Com um filme e um teatro. Então, esses são os 2 princípios, tá? Que você tem que aprender. Isso aqui vai nortear todo o teu estudo da análise combinatória, tá? Então, ó, princípio multiplicativo, você multiplica. Princípio aditivo, você adiciona. E qual é a palavrinha mágica? Qual é a palavrinha mágica, ó? A palavrinha mágica aqui é ou. Ele pode estar implícito ou explícito. E a palavrinha mágica aqui é e. Ele pode também estar implícito ou explícito, beleza? Então, ó, isso aqui é o básico dos básicos que você tem que entender. Muitas vezes isso aqui vai ser usado lá na frente, quando a gente começar a trabalhar outras técnicas, arranjo, permutação, combinação. E aí a gente precisar de uma possibilidade ou outra, a gente vai somar os 2 resultados. Quando a gente precisar de uma possibilidade e a outra, a gente vai multiplicar os resultados. Ou seja, esse princípio aqui já diz o nome, né? Princípio fundamental da contagem. Você tem que entender essa parada aqui. Então, te demonstrei com um exemplo bem simples aqui para a gente poder adiantar com esse assunto, tá? E, professor, o que mais a gente precisa para poder adiantar um pouco mais o nosso assunto nesse estudo? É o chamado aqui, ó, fatorial. Que danado é fatorial, professor? Fatorial, o símbolo dele, tá? É uma exclamação, tá? Exclamação é o símbolo do fatorial. Ele é nada mais que uma operação matemática, tá? É uma operação matemática, mas que a gente chama de fatorial. Ele é o quê? Primeiro detalhe que a gente tem que anotar aqui, ó. Somente, ó, só existe fatoriais de, ó, números naturais, tá? Só existe fatorial de números naturais. Professor, o que são os números naturais? Aqueles 0, 1, 2, 3, 4. Não existe fatorial de 1,5. Não existe fatorial de -5, tá? Ou seja, naturais, a gente estuda lá em conjuntos numéricos, são aqueles números inteiros, né? Positivos. A gente vai estudar 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Então, ó, ele nada mais é do que a multiplicação
com os seus antecessores. Como assim, professor? Como assim? Como assim? Ó, vamos lá para os exemplos, ó. Fatorial. 2 fatorial é assim que lê, ó. 2 fatorial. E ele tá com uma exclamaçãozinha. 2 fatorial nada mais é do que a multiplicação dos seus antecessores até o 1. Então, ó, seria 2 vezes 3, né, professor? Não. 3 ele vem depois, então ele seria sucessor. Antecessor é que vem antes. Então, ó, 2 vezes 1, até 1. E aí seria quem, professor? 2 vezes 1 é 2. Então, 2 fatorial é 2. Aí, professor, 3 fatorial, diz para mim. 3 fatorial vai ser a multiplicação dos seus antecessores. 3 vezes 2 vezes 1. Sempre até o 1, tá? Então, 3 vezes 2, 6. Professor, me dá mais um exemplo para eu aprender, professor. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Professor, e o 5 fatorial, professor? 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 120. Por que, professor, o senhor colocou esses aqui, ó? Porque esses são os principais, tá? Se você souber isso aqui decorado, você vai adiantar muito o processo de trabalhar. Professor, então eu vou ficar tentando decorar essa porra aí. Não. Quando você for fazendo questões, você vai ver que esses números vão se repetir demais, tá? Então, ó, outro bizu, outra informação importante é o fatorial, ó, de 1, tá? 1 fatorial e 0 fatorial. Convenção matemática é igual a 1, tá? É igual a 1. Então, ó, já pega aí mais essa regrinha, tá? Fatorial de 0 e fatorial de 1 é igual a 1, beleza? Então, ó, aí, ó, de posse do princípio fundamental da contagem e o que é fatorial, a gente começa a avançar aqui na disciplina e vamos ver, na realidade, como é que isso pode ser cobrado em provas, tá? Então, eu vou chamar aí questões reais de concursos para a gente trabalhar juntos, beleza? Deixa eu só abrir aqui e vamos ler na tela comigo agora, questão de número 1. Uma lanchonete oferece 18 tipos de sanduíche, 10 tipos de suco e 16 tipos de sorvete. De quantas maneiras diferentes é possível montar uma refeição com um tipo de sanduíche e um tipo de suco e um tipo de sorvete? Ó, ela disse que eu tenho, ó, 18 tipos de sanduíche, 10 tipos de suco e 16 tipos de sorvete. Ela quer, ó, sanduíche. Eita, professor, uma vírgula, não é um E não. Ó, mas tem um E aqui, ó, tá? Então você vai fazer a interpretação, tá? É um sanduíche e um suco e um sorvete. Ela quer uma coisa e outra. Então, ó, ela quer um sanduíche e um suco e um sorvete, tá? Então, ó, quantas possibilidades eu tenho para sanduíche? 18. Quantas possibilidades eu tenho para suco? 10. Quantas possibilidades eu tenho para sorvete? 16. Eu quero uma coisa e outra ou quero uma coisa ou outra? Se fosse ou, a gente faria o quê? Somava, mas ela quer e. Então, ó, se a ideia é e, a gente vai fazer o quê, professor? Multiplicar, tá? Então é só multiplicar. 18 vezes 10, 180, né? Vezes 16. E aí vai dar pra gente 2.880, tá? Gabaritinho para nós aqui. Gabarito letra C, beleza? Então é só multiplicar que vai dar isso. É só essa leseira, professor? Exatamente. Vê lá, questão de número 2. Júlia dispõe de 8 cores diferentes para pintar a figura representada a seguir, formada por 3 quadrados, tá? Então ela botou a figura aqui, ó, A, B e C. Sabe-se que os quadrados A e C devem ser coloridos pela mesma
cor. Olha, ela já deu a informação, ó. A e C, mesma cor, beleza? Segunda informação, cada quadrado deve ser totalmente preenchido por uma única cor, tá? Uma cor só. A cor usada no quadrado B deve ser diferente da usada no quadro A. Beleza. O número máximo de pinturas distintas que essa figura pode ter é igual a... Ó, ela disse que eu tenho 8 cores, tá? 8 cores. Então, ó, para pintar o quadradinho A, eu vou ter quantas possibilidades de cores? Porra, escutei daqui. Vou ter 8 cores, tá? Diferentes. 8 cores para pintar aqui. Beleza, professor. Mas e a letra C? Ela tem que ser a mesma cor da A, não é? É. Então, ó, o que você tem que pegar agora é o seguinte, ó, que ela só vai ter uma possibilidade, tá? Uma possibilidade por quê, professor? Porque se, por exemplo, eu escolher a cor vermelha aqui para A, quantas possibilidades tem para C? Uma, só o vermelho. Se eu escolhesse a cor verde para A, para C, teria quantas possibilidades? Só uma, só o verde, porque eles têm que ser iguais, tá? Então, eu vou ter 8 possibilidades para A e vou ter uma possibilidade para C. E para B, professor? A B tem que ser distinta. Ele falou aqui, ó, tem que ser diferente da A. Se tem que ser diferente da A, eu não posso usar mais a cor escolhida por A, certo? Então, eu vou escolher uma das 7 cores que vão sobrar. Uma das 7 cores que vão sobrar. Por quê, professor? Porque eu já usei uma aqui na A. Então, eu tenho 7 disponíveis para pintar a B, tá? E, professor, esse princípio da contagem aqui, tem implícito o ou tem implícito o i? Ó, vou botar aqui, ó. É o ou o i? O que é que tem aqui nessa questão? Ou i? Aí eu te pergunto, ó, você tem que pintar o quadro A ou pintar o B ou pintar o C, ou você tem que pintar o quadro A e o B e o C? Ah, escutei daqui, isso mesmo. Tem implícito aqui o i. Se é o i, o que é que eu vou fazer, professor? Multiplicar todas as possibilidades. Então, 8 vezes 7, 56 vezes 1, 56, gabarito da nossa questão, letra B, beleza? Então, ó, terceira questão na tela. Marcelo possui um cartão de crédito de uma determinada instituição financeira e a senha desse cartão deve ser formada exclusivamente por algarismos de 0 a 9. Essa instituição permite que o proprietário do cartão utilize somente senhas de 5 algarismos distintos. 5 algarismos distintos. E que a senha seja sempre um número par. Assinale a alternativa que apresenta o número de senhas possíveis para o cartão de crédito. Tá? Então, ó, ele vai ter ó, uma senha com 5 dígitos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter um dígito ou outro, ou outro, ou outro, ou i. Isso mesmo, escutei daqui. Então, ó, vai ser ó, um dígito e o outro dígito, e o outro dígito, e o outro dígito, e o outro dígito, tá? A ideia aqui é o princípio multiplicativo, tá? Então, ó, vem para cá só para eu te dar uma última informação. Você tem que saber, quando ele falar dos nossos algarismos, que eu vou ter, ó, os nossos algarismos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e o 9. Quantos algarismos eu tenho aqui? Professor, eu tenho 9, eu tenho 10, tá? Então, ó, total, ó, 10 algarismos. Algarismos. 10 algarismos. É muito comum essa questão que ele fala de senha ou de construir um número. Então, ó, por exemplo, se eu quisesse multiplicar, se eu quisesse agora um número com 2 algarismos, um número
com 2 algarismos. Com 2 algarismos. Um número com 2 algarismos. Por exemplo, poderia ser o 99. Poderia ser o 99. Não, professor. Poderia ser o algarismo, o número 13. Poderia. Poderia ser o número 54. Poderia ser qualquer um. Se eu quisesse agora, quantas possibilidades para formar, tá? Com 2 algarismos, qual seria a minha resposta? Preste atenção. Para a primeira possibilidade aqui, ó, isso aqui é pegadinha de prova, tá? Para a primeira possibilidade aqui, ó, muita gente vai dizer que eu tenho 10, tá? Muita gente vai dizer que eu tenho 10 opções. Por que 10 opções, professor? Porque eu poderia usar o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 9. Eu tenho 10 opções aqui, né, professor? Isso aqui tá errado, tá? Por que não, professor? Porque se eu colocasse o dígito 0 aqui, tá? Qualquer que fosse o outro número que tivesse aqui, por exemplo, 9, o que ia acontecer? Isso aqui é um número de 2 algarismos? É não, tá? Você já ouviu aquela expressão de 0 à esquerda? 0 à esquerda não vale nada. Ou seja, isso aqui, ó, é um número de 1 algarismo e não um número de 2 algarismos, beleza? Então, aqui, ó, na minha primeira, eu posso ter qualquer um menos o 0, tá? Menos o 0. Então, eu teria quantas possibilidades aqui, professor? Eu teria 9 possibilidades, tá? Eu teria 9 possibilidades. E para o segundo algarismo, professor, aí eu poderia qualquer das 10 possibilidades, incluindo 0. Ou seja, aqui eu teria 90, tá? 90 números distintos, tá? 90 números distintos de 2 algarismos, tá? E por que aqui, tá? Então, vamos lá, pega já esse bizu. Quando se tratar de senha, eu posso botar o 0. Ah, professor, e senha pode começar com 0? Pode. O que é que impede de uma senha começar com 0? Nada. Senha é senha, beleza? Diferente de um número. Se começar com 0, 0 não conta, tá bom? Então, vamos lá para a questão agora. Ele quer fazer uma senha de algarismos distintos e que a senha seja sempre o número par. Ó, eu vou sempre começar pela condição. Qual é a condição de a senha ser par? Então, se a condição é ser par, ela vai ter que terminar com 0, ela vai ter que terminar com 2, terminar com 4, com 6 ou com 8. Quantas possibilidades ela tem aqui, professor? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 opções para o meu quinto dígito aqui, tá? O meu último dígito. Eu tenho 5 opções, tá? Qualquer um desses números aqui que ela terminar vai dar par, beleza? Terminou com o número par, o número é par. Então eu tenho 5 possibilidades. Eu sempre começo pela condição. Depois eu vou, beleza? Pro próximo. Ó, se eu quero algarismos distintos e eu já usei um, para esse primeiro algarismo aqui, eu tenho quantas possibilidades? 10, professor. Não, é distinto. Eu já usei um aqui, o último. Então, eu vou ter 9 possibilidades. Se eu já usei 2, agora eu vou ter quantas possibilidades? 8. Se eu já usei 3, quantas possibilidades? 7. Se eu já usei 4, quantas possibilidades? 6, tá? São os números que me restam, as possibilidades que me restam. E agora, professor? É só multiplicar essa bagaça aí. Então, multiplicando todo mundo, vai dar 15.120, tá? 15.120. Gabarito, letra E. Quarta e última questão. Considerando que a unidade de pronto-socorro de um hospital, 4 médicos façam atendimentos aos pacientes e que haja a mesma probabilidade de esses pacientes ser atendidos por qualquer um desses médicos. Julgue o item. Se os amigos Jair, Ana e Patrícia estiverem em uma fila e que tenha 12 pacientes, então a quantidade de diferentes posições que esses 3 amigos poderão ocupar na fila é inferior a 1.200. Ó, primeira coisa, eu tenho uma fila, tá? Mas eu tenho 3 pessoas. Ele quer saber a opção, 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, pro primeiro Jair aqui, ele pode estar em qualquer uma das 12 posições, sim ou não? Ele pode estar em qualquer uma. A Ana, ela vai estar em quê? Se ele já ocupou uma, em qualquer uma das 11, ela poderia estar.
E Patrícia, em qualquer uma das 10, tá? Então, ó, 12 vezes 11, é só a gente multiplicar aqui, ó, 12 vezes 11 vai dar 1 vezes 12 vai dar 12, 1 vezes 12 vai dar 12. Somou 2, 3, 1. 132. 132 vezes 10 vai dar 1.320. Então, 1.320 seria a quantidade de formas diferentes de eles poderem estar espalhados pela fila de 12 pessoas. Então, gabarito errado, porque ele disse, ó, inferior a 1.200. Beleza? Então, olha para mim, ó. Como eu te expliquei, tá? Você só tem que se apegar aqui ao princípio, se multiplica ou se soma as possibilidades. Então, isso aqui é o básico da análise combinatória. E, professor, cadê a teoria? A teoria é isso aqui, ó. É prática. É a gente fazer questões, tá? E ir aprendendo com as questões tudo que pode ser cobrado. Então, ó, espero ter te ajudado e até a próxima. Imparável, professor Rafael Cardoso aqui dando sequência no estudo da análise combinatória. E agora, a gente vai estudar o que, professor? A famosa arranjo e combinação, tá? Então, ó, você pode não saber nada de análise combinatória, mas você fica com isso na cabeça. É arranjo ou combinação? É arranjo ou combinação? Não sei para que a gente fica com essa perturbação mental. Ó, deixa eu te dizer, quando a gente começa a estudar agora a parte de arranjo e combinação, qual é a teoria, professor? O que é arranjo? Arranjo é tipos de agrupamentos, tá? E combinação, professor, é tipos de agrupamentos. Aí, professor, e qual a diferença entre uma e outra? Exatamente, é isso que a gente vai estudar agora, beleza? Então, ó, vem pra cá, que aí a gente vai resolver o seguinte. Quando a gente fala, ó, de arranjo, tá? Arranjo, tu vai decorar o seguinte, tá? O seguinte, vai decorar o seguinte, ó, ordem, importa. Se tu entender isso aqui, tu entendeu o assunto, tá? E a combinação, professor? Combinação. Combinação. Aí tu vai ter que também entender que ordem não importa. Mas, professor, e que danado é isso de ordem importa e ordem não importa, tá? É isso que eu vou te explicar e você vai aprender de uma vez por todas, tá? Então, ó, coisa que eu vou colocar aqui para ti, que você só vai usar se você quiser, tá? Se não quiser, não precisa. Mas a gente tem as formulazinhas, tá? A formulazinha de arranjo de N PAP vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. E a formulazinha de combinação, professor? Combinação de N PAP vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Beleza? Então, essa aqui seria as duas fórmulas. Professor, qual das duas eu vou precisar? Nenhuma, tá? Nenhuma. Agora, eu vou deixar uma ressalva aqui, ó, nessa fórmula. Se a sua banca for a CESP, ela, em alguns momentos, já foi necessário você saber essa fórmula. Para quê, professor? Porque existem alguns cálculos que ela coloca que às vezes é até impraticável você resolver na hora da prova. E, professor, então para que eu preciso da fórmula? Porque às vezes ela quer só a montar lá. Se você montar, encontrou alternativa, tá? Ou então botou certo ou errado ou alternativa. Depende da sua prova. Mas algumas questões da CESP você não precisa ir até o fim do cálculo. Então, se você não precisa ir até o fim do cálculo, às vezes ela cobra só que você monte a questão, tá? Mas em 98% dos casos, você não precisa de fórmula alguma, tá? E agora, professor, o que danado é ordem importa e ordem não importa, tá? Ordem importa e ordem não importa.
presta atenção. Se eu tivesse aqui um sofá com 3 lugares, sofá, tá? Isso aqui é um sofá. Sofá com 3 lugares. Eu tenho 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas. Eu vou chamar essas pessoas de A, B, C, D e E. Beleza? Então, ó, tem um sofá e eu tenho 5 pessoas. Aí você está aí e eu quero ver quantas fotos diferentes eu consigo fazer, tá? Com essas 5 pessoas aqui nesse sofá. Eu poderia colocar assim, ó, a pessoa A, pessoa B e a pessoa C aqui, certo? Sim, professor. Ah, mas se eu quisesse colocar a pessoa C, a pessoa A e a pessoa B aqui, professor. Troquei, ó. Troquei. Tirei essas 3 de baixo e botei essa de cima. É uma foto diferente? É, tá? É uma foto diferente. Ou seja, eu iria ver quantas fotos eu conseguia fazer diferente movimentando essas pessoas. Só que não é só essas 3 pessoas, eu ainda tenho mais 2. Então, ó, ainda ia entrar outra, ia entrar um D, ia entrar um E, ia ficar para cima e para baixo. Diferente de lá no princípio da contagem que eu mostrei os caminhos, tá? As 6 possibilidades. Aqui tem mais possibilidades do que eu posso demonstrar. Então, ó, para isso que a gente vai estudar o que, professor? O nosso arranjo. Então, ó, a ordem importa? A ordem importa? Ó, troquei a ordem. Botei, ó, o A para cá, puxei o C para cá. A ordem mudou a foto? Mudou. Se a ordem mudou, isso aqui é um clássico caso de arranjo, tá? E aí, ó, você poderia fazer por fórmula, né, professor? Posso. Qual é a fórmula? Arranjo de NP a P. Vai ser igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Professor, e quem danado é N? Quem danado é P? Ó, N vai ser sempre o meu total de elementos. Total de elementos é as pessoas aqui, 5 pessoas. E o P vai ser o total de agrupamentos que eu quero fazer, de total de grupos, tá? Que eu quero fazer de quantas pessoas? De 3. Então vai ser, ó, A, N, P a P, ou seja, arranjo de 5, 3 a 3, sempre de 3 em 3. Então, ó, desenrolando essa fórmula, a gente ficaria assim, ó, arranjo de 5, 3 a 3 vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, tá? E aqui desenrolando, ó, 5 menos 3, 2, que vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 3, 2. 2 fatorial. E agora a gente já sabe, o que danado é fatorial, professor? É a multiplicação dos seus antecessores. Então, ó, a multiplicação dos seus antecessores ia ficar como aqui, ó, 5, 4, 3, 2. Eu poderia parar aqui, ó, em 2 fatorial. Por quê, professor? Porque eu cortava com esse 2 fatorial aqui de baixo, tá? Então, ó, 2 fatorial aqui eu repetia. E eu faço o quê, ó? 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. Sobrou apenas, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Seria aqui 60 fotos diferentes eu conseguiria fazer dessa forma aqui, tá? Agora, professor, beleza. E combinação, professor? Combinação, ó, ordem não importa. Beleza? Então, ó, quantas comissões, ó, comissões, quantas comissões eu faria tendo 5 pessoas, de 3 em 3 e 3, em 3 grupos, tá? Em 3 e 3. 5 pessoas, 3 a 3. Quantas comissões de 3 grupos eu faria tendo 5 pessoas? Quantas comissões de 3 pessoas eu faria com um grupo de 5? Quantas comissões de 3 pessoas eu faria com um grupo de 5? Ou seja, eu teria o que aqui, ó? 1, 2, 3. 3 pessoas, tá?
quantas comissões eu faria aqui? Vamos supor que eu tenho essas mesmas pessoas. A pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. Se eu botar aqui, ó, a pessoa A, B e C. Essa aqui é uma possibilidade, tá? É uma comissão. Vamos supor que essa comissão aqui é que vai fazer a tua prova. Eu tenho 5 professores que vão ser escolhidos, tá? Mas eu tenho 5 para selecionar 3. Tenho 5 para selecionar 3. Aí seria a comissão que vai fazer a tua prova. Aí, ó, vamos supor que eu digo, não, vamos ver outra possibilidade? Vamos fazer outro sorteio aqui? Outra possibilidade? Tá, professor, então vamos botar assim, ó, a pessoa B aqui, a pessoa A aqui e a pessoa C fica aqui no mesmo lugar. Aí eu te pergunto, mudou aqui a comissão? A comissão, o grupo que vai fazer a tua prova mudou? Porque o B foi escolhido primeiro? Mudou o grupo? Não, vai ser as mesmas 3 pessoas que vão fazer a tua prova. Então, ó, independente deles mudarem de lugar aqui, ó, quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro, independente dele mudar essa ordem, vai ser sempre as mesmas 3 pessoas. Para eu fazer um grupo diferente, eu teria que botar, por exemplo, um D aqui. Pronto, ABD. Pronto, aí é um grupo diferente, tá? Mas se eu vou continuar ABC mudando, aí eu continuo o mesmo grupo. Ou seja, é isso que quer dizer, ó, ordem não importa. Ou seja, a ordem que eles forem escolhidos não importa. Então, ó, a estrutura pode ser a mesma, mas quando a ordem importar, ó, fotos diferentes, tá? A ordem importar, fila, qualquer coisa que tiver assim, tá? A senha de banco, tudo que a ordem importar é um arranjo. Quando a ordem não importar, é uma combinação. E combinação sempre vai ter a ideia de formar grupo, formar dupla, formar comissão, escolher tantas pessoas, escolher tantas flores, escolher tantas bolas, escolher tantos não sei o quê. Sempre fazer um grupo, beleza? Então sempre essa ideia de grupo vai ser combinação, beleza? Então, ó, para a gente resolver isso aqui, ficaria fácil se a gente utilizasse, ó, fórmula da combinação. Eu estou fazendo por fórmula, depois eu vou te provar que não precisa. Fórmula da combinação, NPAP. NPAP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial vezes P fatorial. Isso aqui seria o que, professor? Uma combinação de N. Quem é N? Os meus elementos, todos. Combinação de 5, 3 a 3, tá? Então, ó, ficaria 5 fatorial em cima, dividido por N menos P. Ficaria 5 menos 3, isso aqui é fatorial, vezes o meu P fatorial, que vai ser 3 fatorial. Beleza? Então, ó, resolvendo aqui, repito o 5 fatorial. Embaixo, 5 menos 3, 2 fatorial, vezes 3 fatorial. Então, ó, em algumas fórmulas, em alguns casos, a questão da CESP parou aqui, ó, tá? Questão de CESP parou aqui, em alguns casos. Mas na maioria dos casos ele quer só a resposta final. Porque se for números muito grandes aqui, imagina se aqui fosse 60 fatorial dividido por 40 e 45, é um exemplo. Aí seria muito cálculo que você ia fazer, ou por 20 e 25, pronto. Seria muito cálculo. Mas aí a gente vai desenvolver isso aqui até o final. Agora, vamos lá. Ó, 5 fatorial, eu vou abrir ele, tá? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu posso parar aqui, não posso? Para cortar com esse 3, tá? Então, ó, 2 fatorial eu abro, 2 vezes 1. E o 3 fatorial eu repito. Por quê, professor? Passo a vara, 3 fatorial embaixo e 3 fatorial em cima. Ficando apenas, ó, 5 vezes 4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20. Eu poderia dividir logo antes, por 2 e por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10, tá? Professor, beleza. Então, ó, já peguei a aplicação da fórmula, tá? Já vi quem é N, quem é P, nos dois casos. Entendi qual é a diferença, ordem importa, ordem não importa. E aprendi como fazer, desenvolver a fórmula. Beleza, professor? E por que o senhor disse que não precisa de fórmula? Porque não precisa, tá? Não precisa. Por quê? Porque preste atenção. Ó, quando eu quisesse aqui, ó,
5 pessoas, professor, quantas fotos diferentes? Ó, o sofá de 3 lugares, aí eu faço isso, ó, 3 tracinhos, tá? Sofá de 3 lugares, 3 tracinhos. Então, ó, se eu tenho 5 pessoas para comprar o primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? 5. Para o segundo lugar, eu tenho quantas possibilidades? 4. E para o terceiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? 3. Então, ó, multiplicou esse danado aqui, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, tá? Só preciso colocar o tracinho e as possibilidades. Eu tenho 5 pessoas para o primeiro lugar, depois já escolhi uma, tenho 4 pessoas para o segundo lugar, e depois eu já escolhi 2, eu tenho 3 pessoas para o terceiro lugar. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu descobri, professor, ordem não importa, então eu sei que é uma combinação. E aí eu faço o quê, professor? Ó, combinação de 5, 3 a 3. É igual, ó, você vai fazer isso, ó. Esse 3 que tá aqui, esse número que tá sempre menor, vai indicar a quantidade de tracinho. 1, 2, 3. E agora você abre o 5 em cima e abre o 3 embaixo. Como assim, professor? Abre o 5 em cima. 5, 4, 3. E o 3 embaixo. 3, 2, 1. Acabou aqui, ó. 3 com 3 ficou a mesma coisa, ó. 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10, tá? Então, isso vai te adiantar muito na hora de resolução da prova. Eu não preciso de fórmula, beleza? Não preciso de fórmula. Aí, professor, e como assim? Vamos para a questão de prova e ver como é que isso pode ser cobrado? Aí, agora na questão, eu vou te mostrar que a gente não precisa de fórmula. Vem para cá. Tava só te demonstrando. Deixa eu trazer aqui a nosso bloquinho aqui. Primeira questão na tela. Do grupo dos 6 novos policiais de uma delegacia, 2 deles serão escolhidos para um treinamento especial. O número de pares diferentes de policiais que podem ser enviados para o treinamento especial é, olha, eu sempre disse, ó, a ideia de escolher, tá? A ideia de fazer pares, de fazer duplas, de fazer comissões, de fazer grupos, é sempre uma ideia de combinação. Mas, professor, eu queria tirar a dúvida. Ó, 6 policiais e 2 deles são escolhidos. Vamos supor que eu escolhi o policial A e o policial B. Essa seria a minha primeira dupla. Ah, professor, vou fazer uma segunda dupla. A segunda dupla vai ser o policial B e o policial A. Oxê, isso aqui não é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, é o mesmo grupo. Se é o mesmo grupo, a ordem não importou. Se a ordem não importou, eu tenho aqui uma combinação. Beleza? Combinação. Ó, e agora, se eu tenho uma combinação, sem aplicar fórmula, professor, faz comigo. Eu tenho uma combinação de 6, 2 a 2, para escolher de 2 a 2. Ó, eu disse que esse 2 aqui representa a quantidade de tracinho, 1, 2. Eu abro o 6 em cima e abro o 2 embaixo, tá? Então, ó, 6 em cima dá 6, 5. E o 2 embaixo, ó, 2, 1. Então, ó, 6 eu já podia simplificar aqui, tá? Dividir por 2, dividir por 2. Mas vamos dar no mesmo, ó. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Então, quantos pares de policiais eu posso fazer? 15, gabarito, letra C, beleza? Então, ó, segunda questão na tela. A seguir, são apresentadas informações obtidas a partir de uma pesquisa realizada com 1000 pessoas. Ó, essas informações pra gente não vai importar. Por quê? Professor, o que vai importar pra gente é isso aqui, ó. Considere que, do grupo de 1000 pessoas que participaram da pesquisa, será formada uma comissão composta por 2 membros, um titular e um suplente, sendo escolhido primeiro o membro titular e depois o membro suplente. Olha, o bizu que eu te falei, vai ser 2 pessoas, 1, 2. Aí você pega e diz assim, ó, professor, eu escutei que o senhor disse que falou em comissão, vai ser aí agora combinação, né? Então é só como botar a fórmula de combinação e já era, né? Não, calma aí, tá?
Ó, presta atenção, qual é a ideia? Eu vou ter duas pessoas, um suplente e um titular. Eu vou chamar de T, aqui o titular, e o S de suplente, tá? Se eu boto aqui, ó, escolhi primeiro o titular, ele se chama A. Escolhi depois o suplente, B. Beleza? Aí eu digo assim, ó, não, vamos lá, vamos mudar essa comissão aqui agora. O B vai ser o titular e o A vai ser o suplente. Mudou alguma coisa? Titular e suplente? Mudou? Ó, aí eu te pergunto aí, ó. Se você fosse agora entrar para a Polícia Penal, aí no Rio Grande do Norte, ou então no Ceará, ou então em qualquer lugar. Vamos supor que eu tivesse o cargo que ele fosse efetivo e o cargo que ele fosse temporário. Você entrar no cargo efetivo é a mesma coisa que entrar num cargo temporário? Aí você diz, professor, vou fazer duplas. Se eu viesse assim, ó, eu tenho 20 pessoas e eu quero quantos pares diferentes para formar essa combinação aí, essa comissão? Quantos pares diferentes? Um sendo temporário e outro sendo efetivo. Você sendo temporário e efetivo é a mesma coisa? Não, né, professor? Muda, né? Ser efetivo é ser efetivo, ser temporário, ó. Depois eu vou vazar. A mesma ideia a gente tem que trazer aqui para a questão. Ser titular e suplente são duas coisas diferentes, tá? Então, se ele não botasse essa ideia, que um vai ser titular e outro vai ser suplente, eu trataria isso como combinação. Mas ele disse que um vai ser titular e outro suplente, então isso é arranjo. Porque a ordem importa, beleza? Então tem que se ligar nessas casquinhas de banana, por isso que eu disse, análise combinatória é prática. Então eu só posso te dar a teoria resolvendo muitas questões. Quanto mais questões você fizer, mais preparado você vai estar para a sua prova. Então, ó, isso aqui é um caso de arranjo. Ou seja, se é um caso de arranjo, ó, eu tenho um e eu tenho dois lugares. Eu vou ter o meu titular e eu vou ter o meu suplente. Para o titular, eu tenho quantas possibilidades? 1000. Então, ó, eu tenho 1000 pessoas aqui, tá? E para o suplente, professor, o restante. Já escolhi um, tem que escolher outro entre os 999. Isso aqui vai dar quanto, professor? Multiplicar com zero é bobeira, né? É só acrescentar o zero. Então, ó, vai ficar 999.000, beleza? E ele diz assim, ó, nessa situação é possível formar mais de 1 milhão de comissões distintas. É errado. Eu só faço o quê? 999.000 e não mais de 1 milhão, beleza? Gabarito errado. E a nossa última questão aqui, para a gente ter a ideia. Vamos lá. Um engenheiro trabalha com 8 equipes diferentes, distribuída em 3 níveis, conforme a tabela abaixo. Então, ó, nível A, eu tenho 3 grupos, tá? Grupo B, nível B, eu vou ter a equipe com 1 equipe. E nível C, eu vou ter 4 equipes. Aí ele fala assim, ó, se este engenheiro escolher apenas 3 dessas equipes para realizar uma determinada tarefa, sendo pelo menos uma do nível C, o número total de escolhas distintas que ele poderá fazer é igual a... Ó, aqui é combinação ou arranjo, professor? Ah, já sei. Eu vou escolher um camarada aqui do A e outro camarada do B. Ah, não, professor, eu vou mudar. Eu vou escolher um do B e outro do A. Oxê, mudou o quê? Mudou nada, continuou os mesmos 2 grupos, tá? Então, quando eu tenho a ideia de que mudou a ordem e não interessa, não importa, isso é uma combinação, tá? Tava tudo bem se ele não dissesse essa ideia, ó, pelo menos um do nível C. Se ele não dissesse essa só ideia, eu só iria fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3
mais 1, 4, mais 4, 8 equipes, tá? Eu tenho uma combinação de 8 equipes para escolher 3, tá? Uma combinação de 8 equipes para escolher 3. Isso aqui vai me dar o quê? Ó, o 3 eu já disse, é 3 tracinho, 1, 2, 3. Abro 8 em cima, 8, 7, 6 e abro 3 embaixo. 3, 2, 1, tá? Então, ó, aqui, ó, divido por 3, dá 1. Divido por 3, dá 2. Divido por 2, dá 1. Divido por 2, dá 1. Ficou só 8 vezes 7, 56. Só que ele disse, pelo menos um tem que ser C. Eu fiz o total, tá? Aqui é o total. Toda vez que ele quiser pelo menos um grupo, tá? Você vai ter que fazer um raciocínio inverso agora. Vamos supor que eu quisesse formar um grupo agora com 3 equipes, nenhuma sendo C. Nenhuma sendo C. Seria uma combinação de, ó, esses 3 mais esse 1 aqui, ó. Seria uma combinação de 4 equipes. Eu excluí o C para escolher 3, porque eu não quero ninguém do C, tá? Aí seria o que, professor? 3 tracinho, como eu expliquei, tá? Abre o 4 em cima, 4, 3, 2, e abre o 3 embaixo, 3, 2, 1, tá? Então, ó, 3 com 3 cortou, 2 com 2 cortou, ficou 4. Então, essa combinação de 4 para escolher 3, que eu não coloquei nenhum do C, eu tenho 4 equipes, tá? Então, ó, se ele quer pelo menos um do nível C, o que é que eu faço, professor? Eu pego, ó, o total é 56 equipes, se eu tivesse incluindo todo mundo, ó. Todo mundo, 56 equipes, menos as equipes que não têm o C, menos o 4, que vai dar igual a 52. Aí passa para o nosso gabarito letra A. Note que se o cara for desatento, ele resolve aqui e marca a letra C e erra a questão. Então olha para mim, ó. Preste atenção. Então, ó, o que é que essa questão quis dizer para a gente? Ele disse, eu quero pelo menos um C. Aí o que foi que eu fiz? Ó? Eu fiz a comissão de todo mundo, tá? Incluindo todo mundo, todas as possibilidades. Depois eu fiz uma comissão aí, uma combinação onde eu não colocava nenhum C, tá? Então eu peguei o quê? A combinação total menos a que não incluía C, prum. Aqui sobrou, tem pelo menos um C, beleza? Então, ó, já mais um tipo aí de aprofundamento em relação à combinação, beleza? Então, ó, espero ter te ajudado. Quero que você continue praticando, tá? Praticando questões de análise combinatória, arranjo de combinação, princípio fundamental da contagem e etc. Te mostrei que não precisa de fórmula para resolver aqui nas tuas questões e até a próxima. O professor Rafael Cardoso aqui dando continuação ao nosso estudo da análise combinatória, beleza? E agora a gente vai estudar uma técnica, tá, que se chama permutação. E professor, o que danado é permutação? Permutar nada mais é do que mudar as coisas de lugar, tá? Então, ó, é um tipo específico de análise, tá? Ou seja, no análise combinatória a gente está fazendo o quê? Estudando agrupamentos diferentes, ou seja, formas de grupos diferentes. Na permutação, a gente vai pegar um grupo inteiro, tá? Seja ele com 2, com 3, com 4, com 10 elementos, seja ele qual for, um grupo inteiro, e mudar de lugar, tá? Ou seja, mudar de lugar uma fila, fazer qualquer coisa que tiver o grupo inteiro. Ou seja, eu só vou mudar de lugar, não tem ninguém fora. Todos vão se movimentar no mesmo lugar, só para mudar o grupo visualmente, beleza? Então, ó, professor, como o senhor já havia falado, análise combinatória não tem teoria, tá? Não importa se você sabe a teoria de arranjo, de combinação, de permutação, nada disso importa para você. O que importa é entender como isso vai funcionar na prática, beleza? Então, ó, vem para cá. Quando a gente fala de permutação, ó, eu vou ter 3 tipos de permutação, ó. Permutação, beleza? Ó, 3 tipos de permutação. Eu vou ter a permutação simples, tá? Simples.
eu vou ter a permutação com repetição, tá? Com repetição. E eu vou ter a permutação circular, tá? Circular. Então se liga. A permutação, ela é um caso especial de arranjo, beleza? Então, ó, como eu te falei, arranjo, a gente consegue fazer todos eles, por quê? Pelo princípio fundamental da contagem. Não precisa se preocupar com fórmula, tá? Bota só tracinho e bota as possibilidades. Acabou. Na permutação aqui é a mesma coisa. Agora, detalhe. O que você precisa somente se ligar é nessa permutação aqui, ó. Na com repetição e na circular, beleza? São as únicas que você realmente tem que saber como se procede a fórmula. Então, essa fórmula é a única que é importante. A com repetição e a circular, beleza? Então, ó, por quê? A permutação simples, ó, permutação de n, ou seja, aquele número de elementos, tá? É igual a n fatorial. Só isso. Ou seja, permutação de 5 elementos, vai só fazer fatorial de 5. Permutação de 8 elementos, só fatorial de 8, beleza? Ou seja, como eu te disse, a gente vai pegar o grupo todo e mudar de lugar. Agora, a gente vai ver na prática, tá? Que tem algumas particularidades, que ele vai dar algumas condições, mas isso a gente vai ver já já em questões. Agora, a permutação com repetição, a fórmula é a seguinte, ó. P de n, tá? Aí, ó, a minha repetição, ela fica aqui em cima assim, ó. A, B, vai ser igual a n fatorial sobre A fatorial, B fatorial. Que porra é essa, professor? Tá aparecendo outras letras aí para complicar a minha vida? Se preocupa com isso não. Vou te mostrar na prática como isso funciona. É bem simples, tá? E a permutação circular, tá? A permutação circular de n vai ser igual a n menos 1, tá? Fatorial. Agora, na prática, professor, como é que isso pode funcionar, beleza? Ó, se liga. Eu tenho aqui, ó, primeira permutação simples. Aquele mesmo sofá que eu já dei um exemplo. Ó, sofá. Com 3 lugares. 1, 2, 3, tá? E eu tenho 3 pessoas. 3 pessoas. De quantas fotos diferentes eu posso fazer, tá? Eu tenho 3 pessoas. Quantas fotos diferentes eu posso fazer? Lembra que eu dei um exemplo de um sofá com 3 lugares, mas eu tinha 5 pessoas. Agora eu tenho o mesmo sofá com 3 lugares, mas eu só tenho 3 pessoas. Porque se eu colocasse aqui 4, professor, aí já não seria mais permutação, seria arranjo, porque tem mais pessoas do que elementos, beleza? Então, ó, a permutação simples é um caso especial de arranjo, onde, ó, deixa eu colocar aqui, ó, onde o n é igual a o p, tá? Onde o n é igual ao p. Tu lembra que lá naquela formulazinha que a gente bota arranjo é igual a n, p a p, beleza? Então, ó, é mais ou menos isso. Ah, professor, para que isso serve? Ó, se liga. Se eu tenho 3 pessoas, pro primeiro lugar, quantas pessoas podem sentar aqui? Quantas eu tenho disponíveis? 3, tá? E pro segundo, 2, porque eu já usei 1. E pro terceiro, 1, tá? Ou seja, permutação de n é 3, é igual a 3 fatorial. Somente isso. Então, dá aqui, ó, 6, beleza? Então, ó, isso aqui, professor, é princípio fundamental da contagem. Eu disse, é a mesma coisa, beleza? É sempre a mesma coisa. Bota tracinho e conta as possibilidades. Qual é a diferença de permutação para arranjo? Eu vou ter mais pessoas do que lugar. E no permutação, vou ter pessoas igual a lugares, tá? Então, uma fila de 12 pessoas. Quantas formas diferentes eu posso mudar essa fila? Permutação de 12, tá? Então, é isso aí, beleza? Tudo vai ser... eu vou movimentar com o grupo todo. Então, acabou aí. Permutação simples é só isso. Agora, quando eu venho na permutação com repetição. A permutação com repetição, geralmente, tá? Ó, geralmente, ele vai usar esse nome aqui, ó. Anagrama.
Anagrama. Anagrama, tá? Anagrama. Agora eu fiquei na dúvida se tem um N aqui. Anagrama ou É anagrama assim mesmo, beleza. E que não importa, sou professor de português não. Que porra é anagrama, tá? Quando ele falar anagrama, ele tá querendo dizer o seguinte, ó. É uma palavra, você vai pegar uma palavra qualquer e vai modificar as letras dela de lugar. Então, esse anagrama pode ser uma permutação simples, tá? Uma permutação simples, como, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Por exemplo, a palavra amor. Amor. Já vi muito essa palavra em questões de concurso, tá? Eu tenho, ó, todas as letras diferentes, ó. A, M, O, R. Ou seja, o anagrama dela é a permutação. É só mudar elas de forma, tá ligado? Botar o A pra cá, o M pra cá, tá? E formar palavras diferentes que façam sentido ou não. Anagrama é isso, tá? Então, ó, o anagrama da palavra amor vai ser o quê, ó? Permutação de 4, que vai ser igual a 4 fatorial. Simples assim, tá? Então, eu tenho, ó, 4 letras, 1, 2, 3, 4, e vou fazer 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, beleza? Agora, se eu tivesse a palavra banana, ó, banana. Banana, você já vê que tem um bocado de palavra repetida, né? Um bocado de palavra não, um bocado de letra repetida, né? Eu tenho, ó, 3 A's, tá? E eu tenho, ó, 2 N's. Ou seja, se eu trocar esse A com esse A aqui, vai mudar a palavra? Não. Se eu trocar esse N com esse N aqui, vai mudar a palavra? Não vai. Ou seja, eu quero saber palavras diferentes com sentido ou não. Mas se eu só trocar essas palavras que são iguais, não muda coisa alguma. Por isso, eu vou usar a fórmula da permutação com repetição. E o que danado quer dizer isso, professor? A permutação de... Ó, quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A permutação de 6, tá? Só que eu tenho as repetições agora. O A aparece quantas vezes? Escutei daqui, professor. 3. É ele que fica aqui em cima da fórmula, ó. E o N aparece quantas vezes aqui, professor? 2, tá? Se eu tivesse outra letra aqui, eu botava aqui em cima. Aparece 3 vezes, aparece 4 vezes, aparece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, eu ia colocando aqui em cima, tá? Beleza. Isso quer dizer o quê, ó? Que vai ser igual a 6 fatorial dividido por, ó, quem tá em cima, ó, 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Então, quantos números eu tivesse aqui em cima, eu ia colocar aqui embaixo. É só isso que ele tá querendo dizer, beleza? Então, ó, aí agora é só resolver esse cálculozinho básico aqui, ó. Vamos lá. Permutação de 6, tá? De 6... 2 e o 3. Ah, professor, mudou a ordem, muda porra nenhuma, tá? Não muda nada, o que importa aqui é o resultado. Vai ficar 6 fatorial. Aí eu vou abrir esse 6 fatorial, né? 6, 5, 4, 3 fatorial. Posso parar aqui, né? Porque eu corto com esse 3 fatorial, beleza? Então, ó, passo o tracinho, ó, 3 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 1. Professor, eu preciso ficar repetindo toda vez esse 1? Precisa não, tá? Eu estou colocando para ser mais didático, você entender que vai sempre até o 1. Mas eu preciso ficar colocando 1? Não, pode parar no 2, porque o 1 não vai mudar nada, tá? Então, ó, beleza. Vamos lá, ó, passo a vara, ó, 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo. Sobrando apenas, ó, 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 2, tá? Então, eu posso passar a vara aqui, ó, divido por 2, dá 1. Divido por 2, dá 2. Então, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 2 vai dar 60. Ou seja, eu vou ter 60 formas diferentes de fazer palavras com essas letras aqui, beleza? Então, ó, porque eu divido? Porque eu tenho letras repetidas. Essas letras repetidas trocando entre si não vai mudar coisa alguma, por isso que a gente usa. Então, ó, formulazinha importante de a gente decorar. Permutação com repetição, tá? E a circular, professor, me fala que danada é isso aí, ó. Ó, o que as pessoas mais confundem
é achar, ó, a circular, vou colocar aqui, circular. É achar que sempre a questão vai dar uma mesa redonda. Ah, professor, a permutação circular tem que ser redonda. Não, tá? Ela pode te dar uma mesa, por exemplo, assim, ó, tá? Quadrada. E ele colocar os camaradas, eu tô dizendo porque eu já vi, tá? Já vi em questões. Ou seja, ele colocar uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui e outra pessoa aqui. Vou colocar letras para ficar mais didático na hora que eu falar, beleza? Então, ó, vamos lá. Eu coloco aqui a pessoa A, B, C, D. Aí, ó, eu vou pegar a mesma mesa, vou desenhá-la aqui, a mesa quadrada, e aí eu vou mudar a ordem dessas pessoas, tá? Então, eu vou colocar o A aqui, o B, o C e o D. O que foi que eu fiz, ó? Fiz um giro aqui, né? Das pessoas, beleza? Só que aí, ó, aí eu te pergunto, isso aqui é uma forma diferente de dispor essas pessoas? É uma forma diferente? Aí você diz assim, professor, né? Mas para matemática não é. Por quê? Vou te explicar em poucas palavras, já que aqui é uma aula teórica, tá? Para você lembrar disso e nunca mais esquecer. Vamos lá, imagine que você esteja numa praça de alimentação dentro de um shopping, tá? Então, ó, essa pessoa A, ela tá olhando para uma lanchonete, vamos dizer para McDonald's, tá? Essa pessoa A tá olhando para McDonald's, beleza? E essa pessoa C tá olhando para cá. Vamos dizer que ela esteja olhando para Bob's, Burger King, Bob's, tá olhando para Bob's, pronto. A C tá olhando para Bob's e a A tá olhando para a McDonald's. A partir do momento que eu faço isso aqui, ó, a A parou de olhar diretamente para a McDonald's, certo? E a C parou de olhar diretamente para Bob's, beleza? Então quer dizer que mudou, né, professor? Não. Então vamos supor que essas mesmas 4 pessoas estivessem sentado ao redor de uma sala quadrada toda branca. Mudei aqui, ó. Mudei aqui. Aí ela tá olhando para a parede branca. Girei de novo, ela continua olhando para a parede branca. Mudou meu referencial externo, muda a situação. Então, ó, o meu referencial ele não pode ser externo. O meu referencial tem que ser as pessoas que estão aqui. Então, ó, nessa mesma posição, ó, note que se eu tiver de frente aqui, ó, o B está na minha esquerda e o D está na minha direita. Se eu tiver aqui, ó, se eu for o A. Quando eu fiz isso aqui, ó, eu continuo sendo A. Continua a mesma coisa. O D, minha direita, tá? E o B aqui na minha esquerda, beleza? Então, o referencial mudou? Não. As mesmas pessoas estão do mesmo lado, a mesma pessoa está da minha frente. Então, ó, a matemática você sabe que ela é exata, então não pode depender de referencial externo. Qual é o referencial? As próprias pessoas que vão mudar de lugar, beleza? Então, por isso que a gente vai ter que usar uma fórmula que vai tirar todas essas formas que não vai mudar coisa alguma. Esse giro aqui, ó, que não muda nada, tá? Então, para eu mudar de referencial, eu teria que colocar o A aqui, tá? Colocar o D aqui. Aí, ó, A agora tá olhando para D e não para C, beleza? Então, ó, para tirar essas repetições aqui, o que é que eu faço? Em vez de fazer permutação de 4, o que é que eu vou fazer de 4 elementos? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que eu te falei que ela é importante, tá? N menos 1. Isso só quer dizer o quê, ó? Essa permutação circular de 4 elementos, que o N é 4, vai ser igual a 4 menos 1. Que vai ser, ó, fatorial, tá? Então, ó, permutação de 4 fatorial é igual a 3 fatorial. É só tirar 1, só lembrar disso. Que vai ser igual a 3 vezes 2 vezes 1. Precisa, professor? Não. 2 vezes 3, 6. Acabou aqui, tá? Então, se lembra, permutação circular é só tirar 1. Te expliquei teoricamente o motivo, mas isso não importa. Falou em permutação circular ao redor de uma mesa, independente se ela é quadrada ou se ela é redonda, tá? Agora, repara o seguinte. Se ele desse um exemplo que essa mesa tivesse assim, ó, é quadrada, mas está encostada numa parede. Aí eu tenho uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui.
Porra, aqui já não é mais circular, tá? Porque eu não vou ter esse giro, beleza? Então, ó, se eu tiver ao redor de uma mesa, independe se ela é um retângulo, se ela é redonda, se ela é qualquer coisa. O que vai tirar é esse giro, beleza? Então só tira uma unidade, vai ser permutação sempre de uma unidade a menos. Acabou isso aqui. Agora, a gente vai ver em questões como isso pode vir em concurso. Professor, aprendi todo o assunto? Claro que não. Eu te falei que em questões, cada coisa vai ter sua particularidade. Então, nada melhor do que eu ficar te dando exemplo aqui é resolver questões de concurso. Então, na tela, a primeira questão. 2 casais irão se sentar em 4 cadeiras consecutivas de uma fila de um cinema. O número de maneiras de eles sentarem nas 4 cadeiras, de modo que cada casal se sente junto. Ó, isso aqui já é uma forma diferente, tá? Então, ó, eu tenho, ó, 4 cadeiras consecutivas, quer dizer, uma depois da outra. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas, tá? Vamos dizer que eu tenho uma pessoa A pessoa B, a pessoa C e a pessoa D. Se ele não desse essa condição aqui, seria uma permutação simples. É só mudar essas 4 pessoas de lugar, beleza? Então seria permutação de 4. Permutação de 4, 4 fatorial. Mas ele deu uma condição, que o casal tem que se sentar junto. Então, ó, os casais têm que se sentar junto. Então vamos fazer de conta que A e B são um casal e C e D são um casal, tá? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Toda vez que ele disser que alguma pessoa, alguma coisa tem que estar junto, eu vou considerar como se fosse uma coisa só. Então, ó, eu vou chamar aqui, ó, de casal 1 e vou chamar aqui, ó, de casal 2, tá? Ou seja, eu considero eles como se fossem uma pessoa só, mas ocupa 2 lugares. Então, ó, ficou aqui, ó, só como se fosse 2 lugares, tá? E 2 pessoas, porque eu desconsiderei que são 4, porque o casal vai ficar junto. Então, ó, teoricamente, isso aqui seria o que, professor? Permutação de 2, tá? Que vai ser igual a 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, professor, que é igual a 2, tá? Aí eu não encontro o gabarito, né? Graças a Deus, porque se tivesse um gabarito aqui, você marcaria. Então, ó, por que não é 2? Porque eu fiz a permutação entre eles aqui, ó. Tem 2 formas, o C1 vir para cá e o C2 voltar, tá? Isso aqui, ó. Quantas formas eu tenho? 2. Só isso, ó, trocar de lugar assim, tá? 2 formas. Só que existe aqui a forma de, ó, o A vir para cá e o B ir para o lugar do A. Sim ou não? Sim. Existe a mesma coisa aqui, ó. Eles trocarem de posição aqui, ó. Tá? Eles trocarem de posição, ó. Então, aqui seria permutação de 2 de novo, tá? E aqui seria permutação de 2 de novo. Permutação de 2 é 2 fatorial, é 2. Então, ficaria, ó, eu tenho que multiplicar ainda por 2, porque seria, considerando a troca desse casal aqui, e multiplicar por 2 de novo, que seria a troca desse outro casal aqui. Então, que dá igual a 8 formas diferentes deles se trocarem de lugar aqui, beleza? Professor, e se eu tivesse 3 pessoas aqui, 3 pessoas que andassem juntas, eu considerava feito uma e depois fazia a permutação de 3, beleza? Então, um erro muito comum é o cara achar isso, ó, tenho 3 pessoas que tem que andar juntas, tá? Aí eu considero elas como uma só. No final, eu vou ter que fazer a permutação de 3, tá? Permutação de 3 é 3 vezes 2, que vai dar 6, beleza? Aí a gente pensa assim, ó, tem gente que pensa, tem 3 pessoas, é só multiplicar por 3, e tá errado, tá? Tá errado. Então, resposta aqui da minha questão, 8. E aí eu já te deixei esse alerta aqui, da permutação entre as pessoas, e se for mais pessoas, permutação entre elas, tá? Se elas forem andar juntas. Então, ó, segunda questão na tela. 8, entre eles, Ana, Fernanda, Maria e José foram ao teatro. Faltou 8 pessoas aqui, alguma coisa, né? Entre elas, as pessoas foram ao teatro, tá? Mas o que importa é que foram 8. Compraram 8 lugares contíguos. 8 lugares juntos, tá? O número de maneiras distintas que esses 8 amigos podem se assentar lado a lado. Pronto, se fosse até aqui, ó,
seria o quê? Permutação de 8. Mas ele vai dar uma condição, ó. Se Ana, Fernanda e Maria devem estar sempre juntas. Além disso, José sempre deverá ocupar uma das extremidades do lugar contíguo. Ele deu duas condições aqui, ó. Beleza? Então, por isso que a gente tem que fazer questões para ver essas peculiaridades. Então, vamos lá, ó. Eu tenho 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, ó, o José, ele vai ter que estar aqui, numa extremidade ou na outra, tá? Então, eu vou fazer essa primeira possibilidade, de o José ocupando essa extremidade. Se ele ocupa essa extremidade, ele não pode sair daqui. Ele fica aqui, estátua, tá? Parado, eu desconsidero o José. Aí eu vou ter a Ana, eu vou ter a Fernanda, vou chamar de F, e eu vou ter a Maria. Elas três têm que andarem juntas. Se elas têm que andar juntas, eu vou emendar aqui, ó, como se aqui fosse um único lugar, beleza? Eu considero uma única pessoa em um único lugar. E agora eu faço a permutação. Ó, o José, eu vou deixar ele paradinho aqui, tá? Paradinho. E eu vou fazer a permutação dos que sobram. Ou seja, eu tenho aqui, ó, um lugar, 2, 3, 4, 5. Isso aqui me dá o quê? Permutação de 5. Permutação de 5 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não precisa, né, professor? Precisa não, tá? 5 vezes 4, 20. Vezes 3 dá 60. Vezes 2 vai dar 120. Tá? 5 vezes 4. Você tem que decorar, tá? Permutação de 5 sempre é 120. Permutação de 4, 24. Esses números ficam sempre repetindo. Beleza. Então, eu fiz aqui a permutação, tá? 120. Só que eu te disse que eles podem trocar de lugar entre si aqui, ó, né? Esses três podem trocar de lugar entre si. Então, seria aqui, ó, mais uma permutação de 3 e não vezes 3, tá? Permutação de 3 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Professor, botou 1 de novo, não tem problema, tá? Então, 3 vezes 2, 6. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar esse resultado aqui por 6, tá? Então, ó, 120 vezes 6 dá o quê? 100 vezes 6 dá 600. 20 vezes 6 vai dar 120. Então, vai dar aqui, ó, 740 possibilidades. Aí eu vou e não encontro gabarito, ainda bem, porque senão você marcaria, tá? Então, ó, 740 não, professor, o senhor errou. Aqui é 720, tá? 720, tá? Vamos lá, 720, aí você procuraria aqui gabarito e erraria a questão. Porque eu considerei que o José estaria neste lugar. Mas se o José estiver aqui, ó, agora é outra possibilidade, tá? Eu vou travar o José aqui e fazer o mesmo procedimento. Repara que vai dar o mesmo resultado, né? Então, olha para mim, repara que vai dar o mesmo resultado. Eu travei o José na primeira posição e fiz todo o procedimento, deu 720. Se eu trouxer o José para a última posição e fizer todo o procedimento, vai dar 720 de novo. Ah, professor, então é só multiplicar por 2, né? É, mas eu quero que você lembre de quê? Do nosso princípio multiplicativo ou princípio aditivo. Quando eu tenho uma possibilidade ou outra, o que é que eu faço? Eu somo as possibilidades. Então lembra lá da primeira, princípio aditivo. Quando eu tenho duas possibilidades, que eu posso ser uma possibilidade ou outra, ó, eu tenho a possibilidade de o José estar na primeira bancada ou a possibilidade de o José estar na última bancada. Então seria uma possibilidade ou outra. A possibilidade de José estar no primeiro lugar, 720. A possibilidade de José estar no último lugar, 720 possibilidades também deles trocarem. Uma coisa ou outra, eu somo as duas. No final, multiplicou por 2, né, professor? É, mas eu quero que você lembre do princípio aditivo, que é uma possibilidade ou outra, somo as duas. 720 mais 720 vai dar aqui, ó, gabarito, letra E, 1440, tá? Vai ficar o quê, ó? 720 mais
720, que seria a outra possibilidade, tá? Isso aqui vai dar igual a 1440, beleza? Então vamos embora. Aí partiu nossa terceira questão na tela. Para a realização de uma dinâmica de grupo, deseja selecionar 6 pessoas de um conjunto de 10, entre elas Anderson e Bárbara. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. As 6 pessoas que participarão dessa dinâmica de um grupo poderão formar uma roda de 720 modos diferentes. Então, ó, eu tenho 6 pessoas, vão fazer uma roda. Isso aqui é uma permutação circular, pô. Então eu nem penso, ó. Permutação circular de 6, tá? Vai ser igual a 6 menos 1, tá? Fatorial. Então vai dar o quê, ó? Permutação de 6 circular vai ser igual a 5 fatorial. A gente já resolveu aqui. 5 fatorial vai dar o quê, professor? 120. 120. E aí ele disse, ó, forma uma roda, 720 modos distintos. Errado, tá? Errado. Quarta questão e última para a gente vazar aqui, ó. Cecília escreveu todos os anagramas da palavra bandolim, em que as vogais aparecem juntas, em ordem alfabética. Quantos anagramas Cecília escreveu? Ó, bandolim, bandolim. Quantas letras eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só que ele deu uma situação diferente. Eu tenho letras repetidas aqui? Tenho não, tá? Então seria permutação de 8. Mas só que ele deu uma condição, ó. Onde as vogais aparecem juntas, tá? Aparecem juntas em ordem alfabética. Isso aqui é muito importante. Por quê? Ia ficar assim, ó. A, E, I, O, U. Primeiro, depois vem o I, depois o O, né? Em ordem alfabética. A, I, O, tá? E depois vem as outras letras, tá? Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou ter a letra O, deixa eu B, eu vou escrever aqui. Letra B, depois a N, depois a D, depois a L, depois a M. Eu já escrevi as vogais. Então eu tenho quantas aqui, ó? Agora, essas 3 vão andar juntas, então eu vou considerar como uma só. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então eu tenho 6 letras aqui para considerar, beleza? Então isso aqui vai ser o que, professor? O anagrama, permutação de 6. Por quê? Essas 3 considera como se fosse uma, porque ela vai ter que estar junta. Então, ó, permutação de 6 vai ser 6 fatorial, que vai ser igual, professor, permutação de 6, vai ser igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Vamos calcular comigo aqui, ó. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 vai dar 720, tá? 720. Ah, professor, eu vou fazer agora a permutação entre elas, essas 3 aqui, ó. Seria permutação de 3. Permutação de 3 dá 6, né? Aí eu ia multiplicar por 6 aqui, né? Só que, ó, ela disse que quer em ordem alfabética. Se ela quer em ordem alfabética, eles vão ficar sempre assim, desse jeito, tá? Não vai permutar entre eles. Então, o nosso realmente gabarito, 720, beleza? Então, ó, espero muito ter te ajudado, tá? Aqui eu trouxe algumas possibilidades. Você continua fazendo questões, tá? Porque análise combinatória é um assunto infinito. Então, cada questão você vai encontrar uma forma diferente de fazer. E aí, se precisar de mim, vai lá no meu @prof.rafael.cardoso que eu posso te ajudar. Valeu? Obrigado e até a próxima. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena.
Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,